Nesse momento, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado, para que possa ser proveitoso o estudo e as reflexões que ele trará essa noite, e que no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, possamos nos esforçar para colocar todo esse ensinamento em prática. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro. Pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Bem? Algum problema? Digam que sim, por favor. Sem problema não vivemos. Olha, hoje a gente pode comemorar, né? Já somos 8.251.924.000 pessoas, almas encarnadas, fonte das Nações Unidas. Por que eu gosto de dar esses números? Porque esses números estão diretamente relacionados a tudo aquilo que a gente fala aqui, né? Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, sabe quantas pessoas morreram de fome hoje? Chutem aí. Todo mundo aqui almoçou, jantou, tomou café? Quantas pessoas vocês acreditam que tenham morrido hoje de fome no planeta? Quanto? Não. 24 mil pessoas. No dia de hoje, tá? Depois vocês podem acessar essas fontes. Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas. E hoje, como a gente vai falar do Pai Nosso, é preciso a gente aprender o sentido dessa oração, como ela foi trazida, por quê, entender o sentido de cada frase, porque para viver no planeta, nos moldes em que estamos, é preciso ter muita fé. E é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto e busque trabalhar por outras pessoas. Porque sem isso a vida não tem sentido. A gente precisa incorporar esta ideia. Por que eu perguntei aqui se alguém tinha problema e que, por favor, digam que tenham? Porque sem problema, a tendência é o quê? Se acomodar, isso aí. Se a gente não tem conta para pagar, a gente vai acordar às 4, 5 horas da manhã para trabalhar? Difícil. Se a vida está muito boa, se está tudo bem, se eu tenho dinheiro, se está tudo tranquilo, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me esforçar ao extremo? Essa oração do Pai Nosso, segundo a espiritualidade, segundo os estudiosos, ela é completa. Completa. A Valéria já falou dela, que eu dei uma pesquisada há uns bons anos atrás, né? Eu só não escutei para que não fosse influenciado, mas eu vi que ela falou sobre o tema. E eu gostaria de começar lendo para vocês, e depois vocês podem pegar como exercício, capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. E ali no início, preces gerais, Kardec coloca uma nota dizendo o seguinte, que os espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea de preces, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, que ele abrisse com essa prece do Pai Nosso, explicando ela. Por quê?
seja porque ela pode substituir todas as outras preces conforme a intenção que se atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sobre a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção a alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. E o texto continua, não vou ler ele todo naturalmente, mas capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, chegando em casa antes de dormir, se sentirem motivados a ler algo que vá contribuir com a sua caminhada terrena, leiam o capítulo 28 do Evangelho. Quem não tem o Evangelho em casa, acesse esse aparelhinho, porque ele vai trazer para você o texto, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Por quê? Vocês sabem em que contexto Jesus ensinou o Pai Nosso? Ele estava no Sermão do Monte, e aí existiam algumas outras pessoas que rezavam em pé, em voz alta, e aí Jesus estava motivado e resolveu ensinar uma oração para que as pessoas rezassem dessa maneira como o Pai Nosso. Então ele diz o seguinte, está lá em Mateus 6, 5 a 8. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Que recompensa é essa aqui que Jesus chama a atenção? Quando a gente pede alguma coisa, a gente espera o quê? Uma resposta, a gente espera o retorno. Então, com certeza, é o que Jesus nos garante, que Deus nos dará recompensa. Nós seremos respondidos. Mas a gente vai receber o que a gente está pedindo? Dificilmente. Dificilmente. A gente vai receber o que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente pede. Vamos dizer que na maioria das vezes é assim, né? E aí ele continua: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Então aqui a gente não vai tecer críticas, mas vale a gente rezar 50 Pai Nossos, 30 Pai Nossos, de maneira repetitiva, sem saber o sentido daquilo que a gente está rezando? Não vale. Mas vale no momento de dor e de angústia você se sentar e falar: Deus, me ajuda, do que você rezar uma oração sem saber o que você está fazendo. A Valéria estava falando do teatro que teve ali dos Amigos da Luz. Não sei se vocês já viram, eles têm um videozinho que é muito engraçado, que o cara começa, eles falam da prece, né? E o cara começa a rezar o Pai Nosso na hora de dormir. E aí ele deita assim e começa: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós vossa seja feita a vossa vontade, assim na terra como... E aí aparece um anjo de guarda, e aí vem aquela conversa, e aí ensina ele, né? Acaba conversando, perguntando quais são os problemas, o que ele gostaria, e aí de uma hora para outra o anjo de guarda fala para ele: pronto, aí, isso aí é uma prece. Ele: eu rezei, rezou. E aquilo saiu de dentro do coração, sinceridade. Então mais vale na hora da dor você sentar e pedir ajuda dessa maneira: Deus, me ajude. É uma prece.
Se sai do seu íntimo, se é uma necessidade e é com sinceridade, você vai obter a resposta. A grande questão é que normalmente o retorno recebido não será baseado na nossa expectativa, ou seja, naquilo que a gente deseja receber. Quero ganhar na Mega Sena. Será que alguém vai sonhar com os números e apostar? A gente pode pedir o quanto quiser. Eu acho muito difícil que alguém vá ganhar dessa maneira. Por quê? Porque pode ser uma tragédia na nossa vida. E outra coisa, a gente tem que jogar, né? Para ganhar. Esse é outro detalhe que às vezes a gente esquece. A gente pede, mas não faz a nossa parte, né? Como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que peçais. Então, nesse contexto, Jesus fala isso que está lá em Mateus, no Sermão do Monte, e aí ele ensina o Pai Nosso. E aí ele começa: rezais assim. Então eu destaquei frase por frase, só para a gente entender e poder, da próxima vez que a gente rezar um Pai Nosso, a gente saber o que nós estamos falando e o que nós estamos pedindo. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa oração é o Evangelho inteiro. É a única oração que Jesus deixou para a gente. E aqui tem o Evangelho todo, todas as nossas responsabilidades, tudo que devemos fazer, a maneira que devemos agir. Tamanha a profundidade do Pai Nosso. Então ele começa: Pai Nosso que estais no céu. Olha como ele começa: Pai Nosso, Pai de todos, Pai de todo mundo. Ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso, que estais no céu. Por quê? Vamos lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá em João 14, 1 a 3, Jesus diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a primeira frase do Pai Nosso, Jesus já nos mostra que o Pai é universal, é Pai de todas as criaturas, é o Criador, é a causa primária de tudo isso que nós conhecemos, até onde nós temos a capacidade de entender. Muita coisa há além disso, muita coisa virá. E ele sai dos templos de pedra também, porque ele quebra aquela coisa de que Deus, e isso é muito importante para a nossa atualidade, porque Deus não está em nenhum templo. Deus não está somente na igreja, Deus não está na casa espírita, Deus está onde? Em tudo, em todos os lugares. Você não precisa rezar somente dentro da igreja ou dentro da casa espírita, ou você pode rezar dirigindo o teu carro, você pode fazer uma prece, se você se sentir mal. Você pode fazer uma prece em qualquer local e durante uma conversa com alguém. Se você percebe que a pessoa precisa, você ali naquele momento faz a sua prece para aquela pessoa. Peça por ela, interceda por ela. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Então, Pai Nosso, Pai de todos, que estais no céu, Criador,
Deus não é aquele velhinho com um cajado na mão, sentado numa nuvem. Eu canso de repetir isso, tomando conta da nossa vida. Quebrem essa imagem. Deus é força, é criação, é energia, é tudo que está ao nosso entorno. Deus está em mim, está na Valéria, está em todos vocês, o tempo inteiro. Isso não passa por fanatismo. A gente não precisa ter esse medo e esse receio, porque é assim que funciona e essa é a verdade. Se a gente tem alguma dificuldade em acreditar nisso, não tem problema. Isso é outra coisa que eu repito: a verdade não deixa de ser verdade simplesmente pelo fato da gente não acreditar nela. Ela vai continuar sendo verdade. A gente só precisa se fortalecer e buscar um entendimento melhor. Então, da próxima vez que a gente iniciar um Pai Nosso, a gente já vai pensar: Pai nosso que estás no céu. A nossa mente já vai trabalhar esse sentido de amplitude e já vai levar a gente a pensar no próximo. Lembre-se do iniciozinho, quando Jesus diz: não é necessário que você repita isso 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Uma vez lançado, está resolvido. Agora tem que sair da onde? Do coração. Não adianta ser da boca para fora. Porque normalmente o que a gente faz é esquecer. A gente faz a prece, pede perdão a Deus e esquece de pedir perdão à pessoa no outro dia. Santificado seja vosso nome. Segunda frase, lá na questão 879 do Livro dos Espíritos: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Lei de justiça, amor e caridade. E lá no Evangelho capítulo 27, um capítulo anterior ao que eu falei com vocês, das preces, Deus não exige preces longas, mas intenções puras. Portanto, santificar a Deus não é ficar falando bem de Deus, não é ficar repetindo o nome de Deus o tempo inteiro. O que Jesus quer que façamos aqui? Que a gente pratique a lei de justiça, amor e caridade. Sejamos o quê? Exemplo. A única maneira que temos de mudar o próximo é através do exemplo. Não há outra maneira. Você pode conversar com a pessoa todos os dias. Ela não vai mudar pela conversa. Ela vai mudar olhando para você e vendo se você está fazendo o que você está falando com ela para fazer. Aí ela muda. Se aquilo que você faz bem para você, se faz bem a outras pessoas, aí a pessoa muda. Só conversando, só na palavra, a pessoa não muda as atitudes, não muda os hábitos, não muda a postura, não perde vício. Através do exemplo, a pessoa muda. Então, o que Jesus quer que a gente entenda, que santificar o nome de Deus é seguir o exemplo dele, Jesus. É ser bom, é praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Ah, como é que eu faço isso? Seja justo. Todo mundo aqui tem um sentido de justiça plantado aí? Todo mundo entende o que é justiça? Se você estiver saindo ali e achar uma nota de R$100 ali na saída da casa espírita, você pega, bota no bolso ou você devolve para a casa espírita?
Ó, achei ali. Se você botar no bolso, você não está sendo justo, a não ser que ela seja sua. Isso é o normal. Essa é uma atitude normal. O contrário está errado. Lei de amor e caridade. Valéria acabou de citar aqui a campanha do quilo. Tantas outras casas em Friburgo. Tantas outras pessoas que precisam de uma atenção. 5 minutos, 10 minutos de conversa. Escutatória, emprestar o ouvido. Quando entendermos que isso, além de fazer bem ao próximo, vai fazer bem a nós, o mundo muda. Mas a mudança está onde? Em cada um de nós. Não adianta a gente ficar apontando para o próximo e apontando o erro do próximo se a gente não olha para a gente. Na questão 919 lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, existe uma maneira eficaz. Um sábio antigo já dizia, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho já falava que toda noite ele fazia reflexões, e a gente vai falar sobre isso. Buscando entender aonde eu errei, o que eu fiz de errado. Então não adianta a gente fazer preces longas, a gente ficar repetindo a mesma coisa 100, 50 vezes, não vai levar a lugar nenhum, se não sair de dentro. Venha a nós o vosso reino. Aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Vocês sabem aonde está o reino de Deus? Roberto está fazendo assim. Dentro de cada um de nós. Gente, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente sabe exatamente quando erra, a gente sabe exatamente quando não está sendo justo, a gente sabe exatamente quando estamos exagerando em algo. Nós sabemos disso. Uma luzinha acende, alguém fala alguma coisa, uma intuição chega. Está plantado aqui, ó, dentro, a gente nasce com isso. Basta a gente colocar em prática. O reino de Deus não é geográfico, é estado de consciência. Diariamente a gente precisa acordar e dizer, hoje vai ser um ótimo dia, obrigado meu Deus por mais um dia, agradeçam. Vou fazer uma pergunta para vocês, pensem, se vocês morrerem hoje, nós, né, vou me incluir, se a gente morre hoje, como é que vai ser nosso velório? Vai ter muita gente lá? Muita gente vai chorar a perda? Vão ter 6 pessoas para agarrar na alça e levar o nosso caixão? Quando a gente chegar na espiritualidade, quem vai nos receber? Temos amigos lá que já partiram? Como é que é? Como é que vai ser? É isso aqui, ó. É o reino de Deus, está dentro de todos nós. E não pensem que não pode acontecer. Eu sempre falo isso. Se tem alguém que não sabe, nós vamos morrer. Pode não ser hoje, mas a gente vai morrer. Um dia nós vamos acordar e estaremos mortos. Né? Saiu uma nota dessa no jornal, fulano quando acordou estava morto, e você vai ser assim, porque a gente vai abrir o olho, vai estar sem dor, acordou sem dor, pode arregalar o olho, falar, ó, tem alguma coisa errada, não tem nada doendo, tô achando que parti, e um dia a gente acerta, porque assim vai ser.
E o grande problema é a surpresa. Ontem eu estava vendo um teaserzinho de um filme e aí apareceu um filme que me chamou bastante atenção, nunca vi. Um rapaz estava na beirada de um lago e ele sai, algumas pessoas já devem ter visto, ele sai caminhando assim do lago e aí tem uma moça, os dois são escuros, né? Aí tem uma moça aguardando ele. E ele passa por ela sem dar atenção. E aí ela chama ele pelo nome, fulano. Aí ele vira e fala, mas eu te conheço. E ela não fala mais nada. Ela só olha para o lago. E aí ele olha para o lago e vê que ele tinha morrido. Muito novo. Cara bonito, atlético, novo. E aí ele vira para ela e ele fala, me dá só mais 5 minutos, eu tenho que me despedir da minha mulher, eu tenho que falar para ela onde é que estão as senhas, eu tenho que dizer não sei o que, eu tenho que dizer não sei o que. E ela fala, não dá mais, vem comigo. É lógico que não vai ser tão fácil assim como eu estou falando, mas é um exemplo de uma maneira que vai acontecer. Então o ideal é o quê? Deixar tudo pronto, se preparar. Deixa tudo pronto, deixa as senhas anotadas num caderninho. Minha mãe esses dias falou comigo que fez. Meu filho, eu botei um caderninho marrom, tem todas as minhas senhas, tudo não sei o que. Eu falei, beleza. Espero que quando eu acessar tenha dinheiro, né? Fui lá acessar, falou, rapaz, que beleza, né? Surgiu aqui Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até um S a mais ali no capítulo 8, o reino de Deus está dentro de nós. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Vê que é uma frase simples que resume essa frase. A gente às vezes quer mostrar demais, mas como é que está o nosso íntimo? Onde é que está o nosso pensamento? Em que degrau nós estamos? A gente está sempre questionando isso. A gente está sempre se questionando. Esse questionamento a gente tem que fazer diariamente. Se um cara passa por mim ali, eu estou saindo de carro, ele passa numa moto, quebra o retrovisor do carro, eu vou atrás dele. Eu já fiz isso. Tem até uma história engraçada de aquele Haroldo Dutra, que ele estava com o filho dentro do carro, acho que eu já contei para vocês, né? Ele estava com o filho no carro e um dia aconteceu um negócio no trânsito e ele partiu atrás do cara. Ele falou que se destemperou e o filho dele virou para ele e falou, papai, calma, você já pensou se ele te conhece, se ele te conhece da internet, se ele te segue, se ele vê sua palestra? Aí ele parou, falou, o filho chamou a atenção dele para a realidade, quer dizer, trouxe ele de volta. Aonde nós estamos? Um cara te rouba e aí ele para na tua frente, o que você faz? Qual é a sua atitude? Qual é o seu pensamento? Vou pegar esse cara, vou acabar com ele. É ali que a gente está. Então esse exercício é diário. Diário. Se a gente pensar de maneira contrária, o que é normal, isso é que eu quero dizer para vocês. Gente, não somos santos. Não tem ninguém santo aqui. Nem aí, nem aqui, nem aqui. Não tem santo. Todos temos pensamentos difíceis, todos temos algum tipo de vício, algum tipo de fraqueza. É natural, é normal. O que a gente precisa fazer é domar isso. É não permitir que isso tome conta da gente. Se algo lhe excita demais, te puxa demais, se algum tipo de vício, uma bebida, um fumo, sexo excessivo, se algo te excita demais, controle. Quando aquele pensamento vier, mude.
porque é normal que ele venha, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para quê? Para corrigir aquilo que a gente tem de errado, para combater as nossas más tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, aquilo que nós temos de ruim. Então esse é o alerta, que venha o reino de Deus. Está dentro de mim. A mudança está em nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu não pulei nenhuma, não. Pulei? Não, né? Não. Tá. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? De Deus. Assim na terra como no céu. 919A, conhecimento de si mesmo, livro dos Espíritos, essa questão que eu falei com vocês. Examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus de um pai para um filho? Em todos os momentos da nossa vida. Será que Deus quer que a gente sofra? Você quer ver o que me mata? Eu sempre repito essas coisas, eu falo aqui e a coisa sempre vem na minha cabeça. Você vai fazer uma prova, seja o que Deus quiser. Você vai fazer uma cirurgia, seja o que Deus quiser. Cara, Deus quer o melhor o tempo inteiro, para todo mundo. Só que se eu for fazer a prova sem estudar, eu não vou passar. Ah, Deus não quis. Pô, como Deus não quis, cara? Você que não estudou, você não se esforçou, você não fez por onde. Você pega um carro, sai aqui na avenida aqui a 200 por hora aqui, bate de carro ali e morre. Ó, chegou a hora, Deus quis. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar. Temos que assumir a responsabilidade. De que maneira eu estou me comportando? O que é que eu devo fazer? Deus nos dá a ferramenta, nos mostra o caminho. Quem anda somos nós, quem caminha é a gente. Vai ficar tapando o sol com peneira? Não funciona dessa maneira. Nós temos a oportunidade, a vontade de Deus é que tudo transcorra de forma perfeita, correta, que a gente não erre, que a gente vença as nossas imperfeições, que a gente consiga sair dessa vida melhor do que o que a gente chegou, que as provas escolhidas, as expiações que temos que passar, que elas sejam superadas. A gente só vai para a próxima série quando a gente conseguir provar que está pronto. Pode fazer o que quiser, não vai sair daqui para ir para a próxima série se não estiver pronto. E não coloquem a culpa em Deus, que a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Não é, Christian? Somos nós. Somos nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6. Portanto vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da nossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Está lá em Mateus 6. A gente lê isso aqui, a gente fica achando assim, então quer dizer que a partir de agora, o que você está dizendo é que eu tenho que largar tudo, doar tudo e sair pela vida, que Deus vai me dar comida. Eu vou achar comida, Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo.
Não interpreta. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que você interpreta que eu falo. Por isso que a gente lê e explica. Então, atenção, a gente precisa do alimento para o corpo. Eu, então, um pouco mais do que vocês. Mas a gente precisa do alimento para o corpo. E a gente precisa trabalhar para isso. Faz parte, é o processo. O mundo exige isso da gente. Só que a gente precisa do alimento para a alma. Se a gente tiver muito dinheiro para alimentar o corpo e pouca fé para alimentar a alma, o que vai acontecer? Problema. Depressão, crises, ansiedade, tudo que você imagina. Se eu tiver muita fé e dinheiro nenhum, não me esforçar, não trabalhar, o que vai acontecer? Problema. Porque eu não vou ter dinheiro para sustentar a necessidade material do corpo físico. Nós temos necessidades e responsabilidades materiais. Está no Evangelho. Está no Evangelho de Jesus. Então é necessário a gente balancear. Quando a gente fala que Deus vai suprir as nossas necessidades, claro que Ele vai suprir. Por quê? Porque se a gente fizer o necessário e o correto, o alimento vai chegar. O dinheiro vai chegar. É que muitas vezes a gente relaxa. A gente acha que esse vai chegar, que Deus vai suprir, Deus vai preparar, Deus vai fazer. A gente não precisa fazer nada, é só aguardar. E nunca chega. Nunca chega. Eu digo isso porque o meu mercado de trabalho, eu escuto isso às vezes. Tem pessoas que não pagam e que falam, não, mas pode ficar tranquilo, Deus vai preparar. Eu adoro quando falam isso comigo. Porque eu falo, meu amigo, o que você está fazendo para Deus preparar para você o pagamento? Então, se a gente não se mexer, Deus pode fazer o que quiser. Não tem a historinha do cara que estava lá morrendo afogado? E aí passou um tronco, ele não pegou o tronco. Aí vem um helicóptero, jogou uma corda, ele não pegou. Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. O cara morreu. Chegou lá em cima e ele falou, pô Deus, não me salvou, me deixou morrer. Ele falou, cara, mandei um tronco, mandei um helicóptero com corda. Você não fez nada, não pegou. Morreu. Então é necessário a gente entender o contexto das coisas. Não vamos andar por aí achando que as coisas vão se solucionar sem um esforço nosso. Se a gente tem uma doença grave, procura um médico. Quando estiver no médico, faça uma prece antes de ser atendido. Se vai fazer um exame, faça uma prece antes do exame, mas não deixe de fazer achando que a espiritualidade vai resolver teu problema, porque você tem que procurar o meio físico, material, para ajudar a solução do teu problema. E a maneira de ajuda através da fé existe? Claro que existe. A espiritualidade pode ajudar? Sempre ajuda. Vai intuir o médico a achar o problema, vai intuir a dentista a achar o problema, vai intuir o cirurgião a fazer a cirurgia da maneira correta. Outra coisa, sejamos úteis. Guarda essa palavra. A gente tem que ser útil. A utilidade prolonga a nossa vida. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, né? Tem gente que reza de maneira diferente. Assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, está escrito lá, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Jesus disse lá em Mateus 21, 23 ou 25, 26, reconcilia-te com teu desafeto enquanto estás a caminho. Por que enquanto estás a caminho? Porque é a oportunidade que eu tenho. Se eu peço perdão a Deus,
por um ato falho, por algum problema, Deus vai me perdoar por quê? Quem é que tem que me perdoar? Eu já falei centenas de vezes. Eu cometi um erro aqui com a Valéria. Ó, Deus, perdão porque eu errei com a Valéria. Deus vai falar, beleza, show. E aí eu vou dormir, no outro dia eu vou acordar, e para mim o problema está resolvido. Aí eu acordo, saio de casa, desço ali, Valéria passa de carro. Já está tudo certo, já pedi perdão a Deus. É a oportunidade que eu tenho. Então, o que a gente pede, a gente vai ser atendido, mas não da maneira que a gente acha. É de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa. Deus vai dar para a gente a oportunidade. Estou sentindo muita dor. Deus, tira a dor. No outro dia você acorda com dor. Você fala, pô, Deus vacilou. Não, mas você acorda o quê? Com mais força. Mais motivado. Para você aguentar aquilo ali. Porque é assim que funciona. A gente tem que passar pela dor. E tem que superar a dor. E a resposta de Deus é te dando força para você se manter. Um momento de dificuldade, um momento financeiro difícil, um momento de crise na família, é assim. Vão vir as oportunidades. Deus vai responder, mas da maneira que a gente precisa, não da maneira que a gente quer. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Capítulo 18 do Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Jesus está lá em Mateus. E esse é um dos grandes problemas nossos. Que a gente sempre opta pelo mais fácil. Sempre. Sempre. A gente sempre vai pela facilidade e muitas vezes a gente escorrega. A gente sempre acha só dessa vez. E a gente faz só hoje. E a gente erra. Amanhã eu começo. E a coisa vai. E assim nós somos. E aí a gente pede para Deus, não me deixe cair em tentação. Não me deixe voltar ao meu vício. Mas o que eu estou fazendo para não voltar àquele ponto? O esforço que eu estou fazendo é necessário para eu me equilibrar de forma correta, para eu não errar novamente, para eu não cair em tentação. Porque Deus nos dá as armas. Mas e aí? Qual o esforço que a gente está fazendo? São perguntas que a gente deve fazer. Então, olha só, a gente já está próximo do fim, estamos próximo do horário. Não vou me alongar, mas gostaria de fazer um convite a vocês, que agora, no final da nossa palestra, a gente possa fechar os olhos. Vamos relaxar. Busquem uma posição confortável aí sentado na cadeira. Sintam os pés apoiados aí no chão. Se quiserem se mexer, se mexam. Mas eu convido vocês a fechar os olhos. Da maneira que cada um se sinta mais confortável, eleve o seu pensamento a Deus. Quem tem dificuldade de concentração, eu sempre sugiro que você imagine assim um campo verde, um gramado bonito, uma flor, uma árvore bonita, um sol ou uma lua. Cada um imagina e pensa naquilo que desejar. E eu convido vocês a rezarmos juntos, podem rezar em voz alta, me acompanhem, frase por frase, não acelerem,
rezem devagar, sentindo cada palavra que você está falando. Vamos juntos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Então desejo a todos vocês uma noite espetacular, que eu possa ter colaborado com vocês de alguma maneira, para que da próxima vez que vocês rezarem o Pai Nosso, vocês possam entender melhor o sentido dessa oração que é tão completa, que traz grandes reflexões. Eu tenho certeza, se não todo mundo, muita gente aqui vai pensar dessa maneira. Paz e luz a todos e até a próxima.